Deixa eu chamar já a nossa próxima convidada. Deixa eu trazer os dados sobre a pandemia aqui no país para a gente conversar daqui a pouquinho com a Karina Calife. Olha só, pessoal, o Brasil registrou nessas últimas 24 horas 385 óbitos pela Covid-19, que é o menor número desde 3 de janeiro, quando registrou 287 óbitos em um dia. A gente sabe que esses números que aparecem domingo costumam ser baixos por conta da notificação, que acaba ocorrendo depois nos próximos dias, né? Então, assim, domingo é sempre esse dia que a gente costuma ter um número mais baixo em relacionado a mortes pela Covid-19. A média móvel de mortes aqui no Brasil continua muito alta. O índice é de 860 óbitos, em média, nos últimos 7 dias. Um número muito alto ainda. Vamos conversar sobre esse momento da pandemia com a médica sanitarista e professora Karina Calife. Oi, Karina! Como você está? Tudo bem por Oi, aí? Thalita. Tudo bem, querida. Obrigada. Karina, é um momento que parece ser de estabilidade, apesar desse número, dessa média de mortes ainda ser muito alta, né? 800 mortes. A gente há pouco tempo falava nessa média de mais de 1.000 mortes e ficou por muito tempo assim, né? Com mais de 1.000 mortes ali na média. O que significa isso? Significa que a Delta ainda não chegou com força no país. Significa que apesar de ter circulação e muitos contágios e internações, o número de morte realmente tende a diminuir por conta da vacinação. Explica para a gente esse momento. Então, Thalita, é isso. Eu acho que a gente tem, de fato, uma mudança, uma melhora nesse momento da pandemia em relação a esses dados, quando a gente compara a gente com a gente mesmo, né? Então, há uma diminuição que é perceptível, e isso se dá especialmente à ampliação, ou seja, o aumento da celeridade da aplicação das vacinas, né? Alguns estados no Brasil já estão com quase 90% de vacinação da população com mais de 18 anos com a primeira dose, algo em torno de 49% com as 2 doses. Então, esse é um número bom, e isso demonstra aquilo que a gente tem falado, que a vacina faz totalmente diferença, porque ela faz diferença não só no número de casos e de contaminação, mas especialmente naquilo que a gente precisa no Brasil hoje, que é a diminuição do adoecimento grave e das mortes, né? A gente já tem falado isso aqui há muito tempo, né, Thalita? Essa coisa que a gente chama assim do queijo suíço, ou seja, nenhuma medida é 100%. A gente depois até fala um pouco disso, mas todas as medidas precisam ser combinadas para que a gente consiga fazer algumas coisas. Agora, quando a gente compara a gente com outros lugares do mundo, você pega a China, por exemplo, teve 5 mortes nas 24 horas, eles já pensam de volta em fazer novo lockdown. Então, assim, esse número de média móvel de 850 mortes, ou até um pouco mais, ainda, como você colocou, é um número muito alto. E aí a gente tem esse percentual que é desigual nas regiões do Brasil, e o Brasil, como é um país continental, tem isso, o jeito e os tempos em que essas variantes chegam são diferentes, né? Elas começam de uma determinada forma. Eu estive no Rio esses dias, eu fiquei muito impressionada, que parece que não tem pandemia nas ruas, as pessoas andando sem máscara e tal, e lá eu vi o Daniel Sorrans, que é o secretário de saúde do município, falando, eles já estão com mais de 90% da Delta. Então, lá no Rio, em que a Delta já se instalou do jeito que você está colocando aí, eles estão com problema de internação. Não tem jeito. A equação ela é muito clara, né? Não tem grandes mistérios. Então, lá que está aumentando o número de casos e aumentou a necessidade de leite de internação. Sabe que esses dias eu ouvi numa rádio uma pesquisadora, uma cientista, e ela fez uma metáfora bem interessante em relação à vacinação. Ela falou assim, a vacina é como colocar um goleiro no gol, né? Então, assim, chuta a bola, ele tá ali para defender. Mas se chutam muitas bolas, ou seja, se você entra em contato demasiado com o vírus, se você não se protege, não faz o isolamento, não usa máscara, esse goleiro não vai pegar esse tanto de bola, né? Uma vai acabar passando. Eu achei tão interessante essa alusão que ela fez. É perfeita essa metáfora, é isso mesmo. A gente tem que as pessoas dizem, então já que as pessoas adoecem ou até chegam a morrer, infelizmente, mesmo tendo tomado a vacina não funciona. Não, é a mesma coisa que você chegar no jogo de futebol e dizer, bom, já que o goleiro não pega todas as bolas, vamos jogar sem goleiro. E ninguém vai querer jogar sem goleiro, né, Thalita? Eu acho que essa metáfora é perfeita, é isso mesmo. O goleiro vai fazer toda a diferença, mas eventualmente vão ter algumas situações, as bolas mais difíceis, que são quem? Os idosos, as pessoas imunossuprimidas, são as pessoas com comorbidades, né? E algumas situações
muito específicas em que chegue a um caso mais extremo. A gente chega daí no caso do Tarcísio Meira, né? Que na semana passada se levantou essa polêmica sobre ele ter sido vacinado com 2 doses e mesmo assim ter pegado a Covid e a Covid o levou ao falecimento. E daí se questionou a vacinação. E não é esse o caminho, né? É isso. A pessoa vacinada pode ser que ela realmente se contamine, mas é claro que ela tem uma chance muito menor de desenvolver mais gravidade, né, nos sintomas da doença. Então, eu queria que você explicasse para a gente, vamos bater de novo nesse ponto, o quanto é importante. O Tarcísio Meira foi um caso, existem outros como ele, mas não dá para a gente generalizar. Eu acho que tem algumas coisas para a gente olhar nisso. Primeiro, assim, a gente sente muito e se solidariza com a família, né? E a própria família, em rede nacional ontem, fez essa fala, né, da importância da vacina na vida deles, né? Então, uma coisa que é fundamental. Os dois tinham mais de 85 anos. De fato, a eficácia da vacina, especialmente da Coronavac, ela diminui de um jeito importante nas pessoas com mais de 74 anos. A gente já falou isso aqui, daquele estudo dos dados que apareceram da CDC, eu acho que num dos terceiro programa para trás, alguma coisa assim, a gente falou disso. Então, há uma diferença em relação àquilo, não é que todo mundo que tome Coronavac vai ter uma diminuição, essa diminuição é especialmente nas pessoas mais idosas, acima de 74 anos, essa é uma questão. A outra questão é que a gente vê 2 idosos, mais ou menos com a mesma faixa de idade, um que tem uma evolução melhor, né, a Glória, e um que tem uma evolução pior. O Tarcísio Meira, ele tinha muitas comorbidades, ele tinha questões pulmonares, ele tinha questões renais. Se tivesse tido uma terceira dose, poderia estar mais protegido? Talvez. Se a dose tivesse sido heteróloga de uma outra vacina, é possível. Mas tudo isso diz respeito a um conjunto de coisas que aconteceram aqui no país, né, Thalita? Porque não é só essa vacinação individual, é como ela aconteceu. Quer dizer, o quanto antes ela tivesse começado, melhor para a gente. O quanto antes isso tivesse sido para a maior parte da população, também melhor para o nosso país, porque tudo isso faz aquilo que você falou antes, que é a diminuição de circulação. Então, tem alguns estudos que estão vendo isso, acho que daqui a pouco a gente vai falar disso, mas dessa possibilidade da terceira dose, que a gente também não pode esquecer que uma coisa é a terceira dose para os idosos, outra coisa é a terceira dose para profissionais de saúde, sei lá, que estão no dia a dia, na linha de frente mesmo, tal, ou para algumas pessoas imunossuprimidas. Fora isso, a gente tem que pensar nesse pacto coletivo que é a vacinação, que a gente não pode ter o que a gente tem hoje, 39%, mais ou menos, 31%, desculpa, por cento da população mundial vacinada, mas quando você divide isso entre os países, alguns países mais pobres não chega a ter 1,2% com as 2 doses. Então, não adianta, pandemia é isso, é no mundo inteiro. E se é no mundo inteiro, a gente tem que ter um pacto de solidariedade humana e garantir as 2 doses da vacina para toda a população acima de 18 e protegendo os mais vulneráveis, como os nossos idosos, por exemplo. Essa discussão da terceira dose tem aparecido com mais frequência, seria voltada para essas pessoas realmente idosos, pessoas com as doenças, com comorbidades, e eu vi, inclusive, que a Unifesp, junto com o Ministério da Saúde, já vão começar a testar uma terceira dose, agora a partir de hoje, a partir dessa segunda-feira, para fazer essa testagem num público ali de 1.000 pessoas, para ver qual vai ser a reação, né? Então, é uma discussão importante, realmente, a gente já falou sobre isso, é pensar em médio e longo prazo com essa terceira dose. Perfeito, é isso. A gente vai precisar provavelmente de uma terceira dose. Existem coisas que ainda estão sendo conhecidas em relação ao coronavírus. Existem algumas discussões também do que vai acontecer. A gente tem outros coronavírus que hoje só, né, anteriores no mundo, que hoje são responsáveis por alguns resfriados mais simples, tal. Tiveram outros como o MERS, tal, que foram um pouco mais potentes, mas que ficaram mais, vamos dizer assim, delimitados, né, Thalita? Então, essa questão do estudo da Unifesp, ela é um estudo da Unifesp com o Ministério, acho que dá até um estresse com o Butantan, que também está fazendo outros estudos, eles vão, esse da Unifesp especialmente com o Ministério, eles vão pegar quem tomou Coronavac, esses idosos que tomaram Coronavac, e vão fazer uma terceira dose. Para uma parte do grupo, uma terceira dose da própria Coronavac. Para outra parte do grupo, a terceira dose heteróloga com a AstraZeneca.
para outra terceira dose com a Janssen e para outra terceira dose com a Pfizer. É um jeito, a gente já tem estudos em outros lugares do mundo, no Reino Unido, em Portugal, a gente já falou isso aqui também, que esse esquema, né, esse esquema com plataformas diferentes de vacina, aquilo que a gente está chamando de esquema heterólogo de vacinação, tem dado excelentes resultados. Mas o que eles querem ver aqui, eles são sempre feitos com as que estão na Europa e nos Estados Unidos, que são as de RNA mensageiro, que são a Pfizer e a Moderna, e as de vetor viral, que são a Janssen e a AstraZeneca. Então, é bem importante esse trabalho aqui no Brasil, com a terceira dose dos vários esquemas, para a gente saber de como é que responde melhor a Coronavac. Né? Então, provavelmente, a gente não sabe de X em X tempo, a gente vai precisar tomar, não só os idosos, a gente vai ter que fazer reforços, provavelmente. A gente não sabe isso em quanto tempo, de que forma é melhor, e se é melhor com uma dose a mais do mesmo imunizante ou de um imunizante diferente, qual responde melhor. É isso que esse estudo com a Unifesp vai olhar agora. Perfeito. Ô, Karina, tem muitos especialistas também falando sobre a pandemia se tornar uma endemia. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso. Uhum. Olha, Thalita, a pandemia é quando você tem uma epidemia, como a gente está tendo agora, por exemplo, do coronavírus, e ela acontece simultaneamente, claro que às vezes em momentos diferentes, no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está lidando com aquilo. Você pode ter tido, por exemplo, uma epidemia de sarampo em algum lugar e isso não ter ido para o mundo inteiro. Então, ele se coloca como uma epidemia naquela determinada região. Então, a pandemia, ela tem essa característica de estar acontecendo no mundo inteiro e ela tem um período, normalmente, né? um período de tempo em que isso acontece, que a ciência vai atrás e tenta resolver. E aí a gente tem a mudança, muitas vezes, com esses vírus. As mudanças podem acontecer tanto pelo esquema vacinal que a gente tem, ou seja, uma vacinação importante. Alguns desses especialistas têm dito que talvez seja muito difícil a gente alcançar essa imunidade de rebanho esperada da forma que se espera, que é pela grande campanha de vacinação, grande utilização da vacina, pelas muitas variantes, ou seja, por essa característica do coronavírus. É diferente. O grande exemplo de imunidade de rebanho que a gente tem é o sarampo. Então, você vê que a gente teve sarampo em muitos lugares, com a vacinação ele praticamente inexiste ou eventualmente acontece uma epidemia ou outra, né? surtos também em alguns lugares. Então, essa porque o vírus do sarampo ele não muda assim. Então, você consegue fazer uma vacina que segure aquilo ali. O coronavírus ele tem essa característica de mutação, né? de grande mudança, de novas variantes e tal. Mais parecido com os vírus da gripe, por exemplo, ou dos próprios outros coronavírus. Então, é muito provável, é possível que com o tempo, tanto o nosso sistema imunológico vá conhecendo mais esse vírus e as muitas variantes, junto com então, o nosso sistema imune preparado, tanto com a vivência, né, a convivência com o vírus, como também com a vacinação, e exista um certo equilíbrio, ou seja, de vez em quando aparecem mais casos, depois esses casos diminuem um pouco, e a endemia é aquilo que nunca deixa de acontecer. Por exemplo, a dengue, hoje no nosso país, né? Você sempre tem momentos, algumas outras doenças negligenciadas, a sífilis, elas são endêmicas, elas estão ali o tempo inteiro, não foi um momento específico que a gente conseguiu resolver, como o caso do sarampo, por exemplo, né? Perfeito. Não, para a gente entender realmente, porque a gente vê esse debate agora sobre endemia e é uma palavrinha estranha para a gente, né? Então, bom que a gente entenda. Diga. Tem uma outra palavra que está aparecendo muito, que saiu até no Lancet, uma das discussões, que é sindemia. Né? A sindemia ela vai demonstrando já uma outra coisa, quer dizer que a pandemia, apesar do vírus estar distribuído no mundo de uma forma comum, ou seja, é o mesmo vírus que vai mudando e tal, mas existem formas diferentes de lidar com isso, ou seja, o jeito que o sistema político lida com isso, se o país tem mais ou menos desigualdade. Então, nesses lugares, essa pandemia terá um jeito pior ou melhor, a depender especialmente das desigualdades sociais, se tem ou não tem saneamento, se as pessoas podem se alimentar, se o emprego está colocado. Então, a gente tem discutido muito essa questão da sindemia também, que é o que parece que do jeito conceitual, né, o coronavírus
a pandemia do SARS-CoV-2, da Covid-19 tem se colocado, e por outro lado também se parecer que vai ser endêmica. Você vê hoje Israel, Thalita, Israel voltou com quase 80% da população, eles voltaram a ter casos. Por que isso? Você voltou a flexibilizar. Se o vírus ainda tem alguma forma de circulação, tem outra variante, ele vem de novo. Então, a gente vai ter que ir aprendendo como é que vai lidar com isso, porque eu acho que a gente ainda vai passar um longo tempo. A gente não sabemos exatamente que tempo é esse, né? Mas a gente aparentemente ainda tem, vamos conviver com esse coronavírus um tempinho. Por um tempinho. Puxa vida. Mas que bom que temos você para nos ajudar a entender e, é claro, fazer os alertas tão importantes para que a gente se cuide aqui e consiga passar de uma maneira mais tranquila por esse momento todo. Karina, muito obrigada, um beijo enorme para você e até semana que vem. Obrigada, Thalita. Até a próxima semana. Obrigada. Até.